Igreja, amém? Gostaria que ligasse as luzes aqui da frente, por favor. Pessoal da técnica. Mais uma vez, eu quero reforçar aquilo que a GCN falou aqui. Eu quero desejar as boas-vindas para você que nos visita pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez. Você tem estado aqui nesse ambiente, estado aqui. Você tem gostado de estar aqui, volte mais vezes, sinta-se bem no nosso meio, amém? Esse é o melhor lugar para você estar, que é a casa do nosso Deus, é a casa do nosso Pai. Quero dizer para você também que hoje, nesse segundo culto, meu esposo não está presente, ele precisou ir ali em uma das nossas igrejas, Nova Aliança, na cidade. Nós temos 4 igrejas Nova Aliança hoje, em alguns bairros aqui, núcleos da cidade. E hoje, no segundo culto, ele precisou e está em uma das novas alianças, que é a Nova Aliança Emanuel. Hoje ele foi lá pregar a palavra e eu estou aqui com vocês. Amém? Queridos, eu quero falar para você sobre o que nós vamos compartilhar nessa noite. Como igreja, nós iniciamos, desde o dia 1º de novembro, nós iniciamos 21 dias de jejum e oração. Como igreja, você que faz parte de uma célula, você que faz parte de um grupo de célula, você foi notificado, nós notificamos para toda a igreja que nós estaríamos entrando nesse processo de consagração, nesse período de consagração, nesses 21 dias, onde eu e você estaríamos orando e jejuando por 3 pontos. E eu quero saber se a igreja está antenada sobre esses 3 pontos. O primeiro é busca pela... Obrigada, Ivonete. O segundo? E o terceiro? Glória a Deus. Nós estamos orando e jejuando por esses 3 pontos. Busca pela santidade, busca pela unidade e busca pela presença. E nesse período de consagração, nós estaremos ministrando sobre esses 3 pontos que a igreja está orando e jejuando. Possa ser que você não está fazendo o jejum, mas eu quero dizer para você que ainda dá tempo. Se as suas condições de saúde permitir, como eu falei no primeiro culto, jejuar, existe várias formas de você fazer um jejum total, um jejum parcial, um jejum que você pode tirar um item. Eu vou tirar uma consagração pela manhã, parte da tarde ou à noite, eu vou tirar só um item do meu alimento. Mas eu quero me consagrar ao Senhor em prol dessas 3 causas, desses 3 motivos. Você é convidado a estar conosco. E eu quero dizer que você não tem nada a perder. Se você chegar para mim e dizer que sente fome, eu vou dizer para você, bem-vindo ao time. Porque eu também sinto. É normal, amém? Mas a gente precisa caminhar para um nível de crescimento e de avanço no Senhor. E o jejum é um dos tripé do fundamento de um cristão. Como a Aliança Jovem, teve uma série na nossa igreja, na turma aí da Aliança Jovem, Tim, onde foi ministrado os 3 fundamentos: oração, jejum e palavra. Então, nós viemos, né? Nós já estávamos juntos nessa parceria, ensinando. Como igreja, nós sempre estamos falando sobre isso. E eu quero dizer para você que nós estamos aí nesses 21 dias. E eu escolhi ministrar sobre busca pela presença. Um dos primeiros pontos onde nós estamos orando. E para falar sobre a presença, sobre a busca pela presença, eu escolhi alguns versículos para relatar, para trazer uma explanação sobre isso. E eu gostaria de ler com você lá em Salmos, capítulo 27, versículo 4. Glória a Deus. Salmos 27, versículo 4. A palavra do Senhor nos diz assim. Eu gostaria também que fosse colocado aqui no telão, para que vocês pudessem acompanhar. O salmista Davi, ele fala assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e indagar no seu templo. Esse foi o subtema da nossa conferência que nós fizemos agora em outubro para toda a igreja, a conferência All Time,
onde nós falamos sobre contemplar a beleza do Senhor, nós falamos sobre esse versículo, Salmos 27, versículo 4. E antes de adentrar a palavra, eu gostaria de orar com você mais uma vez. E do jeitinho que você está, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. E vamos orar juntos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, te agradecer por essa noite. Eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de poder te servir. Eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos como igreja reunidos nesse lugar. Obrigado, Senhor, pela tua presença que já se faz presente em nosso meio. E a minha oração é que o Senhor venha com tua presença manifesta. Continua manifestando os teus grandes feitos e sinais no meio do teu povo, neste ambiente. Que cada um que adentrou aqui possa sair totalmente diferente, com uma revelação fresca da tua palavra, porque a tua palavra, ela tem o poder de transformar, a tua palavra tem o poder de trazer posicionamento, santidade, a tua palavra tem o poder de trazer mudança, de confrontar e de trazer, Senhor, as revelações que o teu povo precisa neste lugar. É sobre a tua palavra, Senhor, que eu me coloco na tua presença para trazer a tua palavra neste ambiente e neste lugar. Eu repreendo, Senhor, todo espírito de distração do meio do teu povo, para que eles possam, Senhor, absorver tudo aquilo que foi explanado neste lugar, no nome poderoso de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, eu quero dizer para você que Salmos 27, capítulo 4, é um dos versículos-chave que eu trago nessa noite para poder falar um pouco sobre a busca pela presença. É claro que existem muitos outros versículos na Bíblia que vai falar sobre desejo, sobre anseio, sobre fome, sobre ações, sobre atitudes de busca pela presença do Senhor. Mas o salmista Davi, ele tem tantos salmos que são assim encantadores, porque a fome e o desejo pela presença do Senhor que ele tinha era algo de se querer, de querer fazer igual ele fazia, ou até mesmo melhor. Então, diante desse versículo, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir ou meditar no seu templo. Eu quero separar algumas palavras desse versículo. Uma coisa, peço, buscarei, morar, contemplar e meditar. E diante dessas palavras, nós vamos discorrer sobre o que o salmista Davi está querendo falar para nós, sobre esse anseio pela presença. Que sede, que fome que esse homem tinha pelo anseio da presença do Senhor, que nós precisamos imitar. Que nós precisamos fazer melhor do que Ele. E eu quero dizer para nós, hoje, que essa palavra é para mim, essa palavra é para você. E quantas vezes nós fomos criados em um ambiente de convívio que diz que sucesso e plataformas eram as provas de alguém que andava com Deus. Quer saber se alguém anda com Deus? Veja o sucesso, as plataformas. Veja o quanto essa pessoa está se tornando famosa ou famosa, ou quanto de recurso essa pessoa tem. E eu quero dizer para você que esse conceito está errado. Porque uma pessoa que carrega a presença de Deus, ela não pode ser vista por aquilo que ela tem. Claro, é muito bom e nós precisamos buscar conquistar as coisas nessa terra. Mas as pessoas não podem ser definidas. Ah, aquele ali carrega a presença. Esse aqui carrega a presença. Esse carrega a presença porque ele tem um sax top. Receba um sax aí para você. Ah, esse aqui tem a presença de Deus porque o violão dele é o mais top dos top. Ah, porque ele é muito bom de condição. Ah, porque ele é alguém que está nas grandes plataformas. E eu quero dizer para você que, inegavelmente, a mensagem sobre uma coisa nos aponta claramente para Cristo e seu coração. Quando o salmista Davi, ele inicia dizendo, uma coisa. Eu quero dizer para você que eu circulo esse nome, uma coisa. E essa uma coisa me intrigou. Uma coisa. Que coisa é essa que o salmista Davi ansiava? Que coisa é essa que ele disse que ia pedir e ia buscar? Que coisa é essa que ele tinha tanto desejo e anseio?
E eu me lembro que a primeira vez que eu li esse versículo, essa uma coisa me intrigou. Essa uma coisa me fez ficar muito mais tempo nesse versículo, muito mais tempo meditando nesse versículo. E o Salmo 27, todo ele, principalmente o versículo 4, é um convite para todos nós vivermos e experimentarmos da presença de Deus. Porque muitos sabem sobre a presença de Deus, mas nem todos convivem e experimentam a presença de Deus. Há uma diferença grande entre eu ouvir falar sobre a presença de Deus e há uma diferença entre eu experimentar, eu conviver com essa presença. E o Salmo 27, 4, e todo o Salmo, ele vai convidar você, me convidar a viver e experimentar. E o que é exatamente uma coisa? Essa coisa fala sobre o desejo pelo Senhor, um anseio que somente será satisfeito em Cristo. Eu quero dizer para você que nós podemos andar e conquistar coisas nesse mundo afora, mas somente uma coisa irá satisfazer o seu coração. Somente uma coisa conseguirá preencher um vazio que todos nós temos dentro de nós, que é do tamanho de Deus, porque somente Ele, somente essa coisa pode preencher esse vazio que muitas vezes nós carregamos. É possível nós estarmos dentro da igreja há anos e esse vazio nunca ter sido preenchido. Porque essa uma coisa, ela não é uma religião, ela não é um templo, ela não é, muitas vezes, coisas que eu conquisto, mas essa uma coisa está remetendo a Cristo. Está remetendo à presença de Deus. Acima de tudo, Jesus, ele se torna o início, o meio e o fim de cada pequeno detalhe de todas as partes da sua existência. Talvez você está aí e tem conflito com você mesmo. Por que eu nasci? Por que eu estou nesse mundo? Para que eu vim? E eu quero dizer para você que em todo o percurso da sua trajetória, desde quando você ainda era uniforme, que você foi colocado dentro, ali do útero da sua mãe, o Senhor já existia. Ele já era Deus. E Ele estava desde a fundação do mundo. E se você permitir, Ele vai participar da sua história até a eternidade. Então, cada detalhe da sua existência remete a esse Jesus. E eu quero dizer para você que a sua presença, a presença do Senhor é a nossa origem. E a presença do Senhor é o nosso destino. Ele estava lá quando tudo novo se fez. Ele estava lá quando Ele criou o jardim. Ele estava lá quando Ele colocou o homem e a mulher naquele jardim. E Ele disse: eu te criei para você se relacionar comigo. Então a presença do Senhor, ela estava na origem quando você foi gerado. No nome poderoso de Jesus. E a presença do Senhor é o nosso destino. Porque nós vamos estar com Ele na eternidade. Nós vamos ceiar com Ele. Nós estaremos com Ele face a face. E nós precisamos crer dessa verdade. Porque se nós não crermos nessa verdade, nós vamos caminhar nessa terra sem a presença de Deus. Desejar uma coisa como Davi é buscar somente o coração do Pai e entender que tudo mais se torna secundário diante da beleza, do esplendor de uma vida diante do altar dos reis. Ou seja, Davi, ele compreendeu que essa uma coisa, que era a presença do Senhor, ela se tornava, todas as outras coisas se tornavam secundárias diante dele. Diante da presença do Senhor, diante do esplendor, diante da beleza dele. E eu quero dizer para você que hoje nós temos um público misto em um culto de domingo. Pode ser que você já tenha um tempo bem longo de caminhada com o Senhor e você já viveu experiências com eles extraordinárias. Pode ser que você esteja começando essa caminhada e você ainda vai viver experiência.
Talvez eu falar aqui sobre beleza, sobre esplendor, você diz, como assim? Como é que há beleza em alguém que eu não vejo? Como é que há beleza em alguém que eu não pego? Por isso você precisa buscar pela presença. Porque quando eu e você buscamos pela presença, nós nos relacionamos com Ele como a gente se relaciona com o nosso melhor amigo. E todas as facetas nós vamos conhecendo. Ele já nos conhece por completo, mas nós precisamos o conhecer. Nós precisamos ter relacionamento e intimidade com Ele. E a pergunta é, como você se encontra hoje? Nessa busca pela presença. Você é alguém que um dia começou intenso, apaixonado no primeiro amor. Eu amo Jesus, eu quero Ele, eu não largo Ele por nada. Mas do meio por fim, você foi se perdendo nesse processo. E você não o busca como um dia você buscava. Você não tem mais intensidade como um dia você teve intensidade com Ele. Como você se encontra hoje? Porque a busca pela presença, ela precisa ser constante na minha e na sua vida. A busca pela presença precisa ser diária. A busca pela presença precisa ser um anelo, um desejo. O salmista Davi, ele entendeu isso. Senhor, Tu é importante para mim. Tu és tudo o que eu preciso. Tu és a beleza de todas as coisas. E ele foi compreendendo isso na caminhada. O salmista Davi era um pastor de ovelhas. Enquanto ele cuidava das ovelhas em um interior que não tinha ninguém, lá ele estava conversando com a natureza. Ele estava conversando com o Senhor. Ele estava vendo Deus na natureza. E ali o nível de intimidade foi se aprofundando. Porque o salmista Davi, ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Se o Senhor olhar para você hoje, como Ele te conhece? Ele te conhece como o meu amigo, o meu amado, um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Ou será se Ele te conhece simplesmente em dizer, eu não tenho relacionamento contigo? Você é alguém que vem para a igreja, você é alguém que faz muitas coisas na igreja, mas nunca mais nós tivemos um tempo de conversa, de oração, de devoção, de entrega. Quem é você hoje? Porque antes de você ser chamado para fazer, eu quero dizer que você foi chamado para ser um com Ele. E as distrações, elas têm tirado nós desse lugar. É o que eu digo, a caminhada inicial de uma pessoa, ela não me impressiona. Porque o primeiro amor, lá em Apocalipse, o Senhor diz para uma igreja, tenho porém contra ti, tu abandonaste o teu primeiro amor. Quantos foram intensos no primeiro amor e hoje não são mais? Quantos eram apaixonados pela leitura bíblica, pela vida de devoção, por estar aqui envolvido nas coisas da igreja, mas com o tempo foram se perdendo? Ler a Bíblia, o que é isso? Ler coisas que vai te fazer conhecer mais sobre Jesus, o que é isso? Mas eu quero dizer para você que a nossa vida não se resume em somente levantar as mãos no domingo, cantar as mais belas canções, porque elas são lindas, elas são maravilhosas. Nós precisamos cantar sim, mas nós precisamos entender que quando nós cantamos, nós precisamos fazer daquelas canções a nossa vida de devoção e de entrega. Nós precisamos de fato dizer, Senhor, eu te amo, eu te desejo, eu anseio por ti. Senhor, tu é tudo para mim. Tu é a pessoa mais importante que eu tenho nessa caminhada. Haja o que houver, Senhor, jamais vou te deixar, jamais vou te abandonar, porque é isso que o Senhor diz para nós. Jamais te abandonarei, jamais te deixarei, porque não é Ele que nos abandona, é nós que abandonamos a Ele. E eu quero dizer para você que um processo de esfriamento, ele não acontece de um dia para a noite. Eu deixo de buscar ao Senhor hoje, eu deixo de buscar o Senhor no outro dia, eu deixo de não me envolver mais nas programações da igreja, dentro de um equilíbrio, eu deixo de não mais buscar aquilo que me faz eu me aquecer. E quando você vê, você está alguém simplesmente dentro de uma igreja, sentado em uma cadeira, e Jesus olha para você e diz, não tenho relacionamento contigo.
Desejar uma coisa, como Davi, é justamente isso. É buscar esse coração. É entender que tudo vai se tornar realmente secundário. Ele é primeiro. Ele é o principal. Ele é as minhas primícias. E quando eu tenho isso dentro de mim, as minhas atitudes são diferentes. Eu costumo dizer que é impossível eu ter uma vida de devoção, de entrega, de renúncia, de jejum e oração, e eu ser a mesma pessoa. Porque o Espírito Santo não me deixa ser aquela mesma pessoa. Se eu amo a presença de Deus, Ele vai me guiar. O Espírito Santo vai me direcionar. Ele vai me corrigir. Ele vai me alinhar. Porque Ele está aí para fazer esse papel. Maria, a irmã de Lázaro, também entendeu o que realmente era importante. Lá em Lucas 10, capítulo 38, versículo 42, é um versículo conhecido, conta a história de duas irmãs, Marta e Maria. Marta e Maria ficou sabendo que Jesus ia visitar a casa delas. Marta, cheia dos afazeres, cheia de coisa para fazer, começou a organizar todas as coisas. Eu fico imaginando Maria limpando o quarto, limpando a pia, limpando a sala. Jesus vai chegar. Jesus entrou dentro da casa e Marta continuou fazendo as tarefas. Será se tem Marta aqui nesse lugar? Marta, que muitas vezes a presença do Senhor chega e você não consegue visualizar, porque você está inquieta e ansioso com muitas coisas. Você está preenchido com as coisas desse mundo, é trabalho, é família, é conquistar, é ganhar muito dinheiro, é isso e aquilo. Não é errado. Eu não estou dizendo através dessa palavra que você não deve buscar, que você não deve conquistar, que você não deve ter o melhor. Você precisa sim conquistar, ser o melhor estudante, fazer uma das melhores faculdades. Você precisa sim dar o melhor para a sua família. Mas você precisa entender o que é prioridade. Mas um dia Maria, aquela irmã de Marta, viu que Jesus adentrou aquela casa. Ela parou tudo, porque ela entendeu que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, estava naquele lugar. E ela parou. Eu fico imaginando aqui no meu mundo de Bob. Ela maravilhada com a beleza do Senhor. Ela dizendo, Ele está na minha casa. Aquele que é tudo, que é o suficiente, aquele que preenche tudo em mim, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está na minha casa. Esse momento é exclusivo para Ele. Tem casa para limpar, tem louça para lavar, tem coisa para fazer, mas eu não abro mão do meu momento com Ele. É nós sabermos colocar cada coisa no seu devido lugar. É importante limpar a casa para receber uma visita? Sim. É importante nós darmos o nosso melhor? Sim. Mas quando Ele chega, tudo tem que parar. Porque quando Ele chega e você precisa parar para contemplar a beleza dEle. Você precisa parar para estar com Ele. E quando nós realmente entendemos que nós fomos criados para estar diante dEle e contemplar a beleza dEle, nós caminhamos de uma forma diferente. Uma coisa é caminhar constantemente com Jesus. Essa uma coisa que o salmista Davi fala, uma coisa peço ao Senhor, é caminhar constantemente com Jesus, é ansiar por Ele todos os dias, é buscar sua face de todo o coração. Uma coisa é um estilo de vida e uma jornada. Será se Ele é seu estilo de vida hoje? Será se hoje Ele é a sua jornada? Quem é Ele para você hoje? Será se você só visualiza Ele como aquele que pode me transformar, aquele que pode me libertar, aquele que pode me curar, aquele que pode me entregar bênçãos? Eu quero dizer para você que Ele é tudo isso. Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma. Mas o maior desejo do coração de Deus é se relacionar com você. O maior desejo de Deus é se relacionar com você. Por intermédio de Jesus Cristo e através do Espírito Santo.
O homem pecou lá no jardim do Éden? Pecou sim. Mas quando você lê de Gênesis e Apocalipse, você vai observar um Deus atrás do seu povo para se relacionar. Uma hora ou outra o povo se perdia, abandonava Deus, deixava de ser alguém com devoção ao Senhor. E ele lá, em busca desse relacionamento. Ei, eu te chamei para tu se relacionar comigo. Eu te chamei para nós termos intimidade. Por isso que ele entregou o seu único filho. Porque ele disse, eu vou entregar a minha oferta melhor. Para que toda a humanidade seja salva. Para quem confessar ele como único e verdadeiro Salvador, seja salvo. Mas o véu se rasgou de ladeira, de cima embaixo, ladeira. De cima embaixo. Simplesmente para dizer, ei, não precisa mais você se relacionar comigo por meio de um sacerdote. Você vai se relacionar comigo aqui, ó, face a face, entra no teu quarto, fecha a tua porta que eu vou estar lá. Dentro do teu carro, no teu banheiro, em cima da tua moto. Às vezes quem anda com o Senhor tem relacionamento com o Espírito Santo. Tu estava conversando aqui, tu está orando, o povo está olhando. Está doida? Não. Nós estamos em comunhão com Ele. Nós estamos em relacionamento com Ele. Nós estamos em comunhão nessa intimidade. Porque nós entendemos que o véu se rasgou. E eu tenho livre acesso a Ele. E eu quero entregar para vocês aqui alguns pontos para nós destrincharmos esse versículo 4. Quando ele inicia dizendo assim, uma coisa peço ao Senhor. Ele começa dizendo, uma coisa peço ao Senhor. E como eu falei para vocês, nós vamos falar de algumas palavras desse versículo. Uma coisa. Uma coisa indica prioridade. Uma coisa peço ao Senhor. Essa uma coisa é prioridade na minha vida. E você pode anotar aí o primeiro ponto, prioridade. Prioridade vai falar sobre, havia algo que se destacava das demais coisas para Davi. Davi, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos visualizar Davi. Um homem próspero, um homem cheio, que morava em um palácio, se tornou rei. Ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Era um homem de muitas posses. Mas ele compreendeu que havia algo que iria se destacar além de tudo aquilo que Deus já tinha entregado para ele. Eu sou o rei de Israel. Eu sou o rei Davi. Eu sou um homem de muitas posses. Eu sou um homem que eu dou um comando aqui, eu tenho servos para dizer o que fazer, o que não fazer. Mas nada vai ser maior do que essa uma coisa, que é a tua presença. Desejar uma coisa como Davi é buscar o coração do Pai. E é entender, mais uma vez, que tudo se torna secundário quando você está com Ele. Davi, ele entendeu. Eu tenho muitas posses, eu tenho riqueza, mas tudo isso, eu tenho servos ao meu favor. Eu tenho várias esposas, porque naquela época eu poderia casar com muitas. Eu digo para o Carlos, meu irmão, tu tem que dar conta só de mim. Porque quando eu olhava para a história de Davi, via que ele tinha esse tanto de mulher, eu disse, como é que dá conta? Tinha que ser rei mesmo, porque mulher é cara. Olha para a sua aí, tu é cara, diz para ela, se tua mulher estiver aí do teu lado. O outro ponto, queridos, que eu quero falar para você. O segundo ponto que eu quero falar para você é que ele diz assim, uma coisa peço ao Senhor. Eu sublinhei esse peço, porque remete a uma petição. Quando eu peço algo ao Senhor, eu quero dizer para você que depois de definida a prioridade, que era uma coisa, o salmista segue falando que pediu isso ao Senhor. Eu vou pedir essa presença, eu vou pedir essa coisa para ti, Senhor. Eu quero pedir que a tua presença não se afaste de mim. Eu quero pedir, Senhor, que tu seja prioridade na minha vida. E logo em seguida, ele vai dizer que as nossas orações,
reflete as nossas prioridades e também a nossa dependência de Deus para alcançar o que nós não conseguiríamos sozinhos. Ele entendeu que ele tinha que pedir ao Senhor. Senhor, eu quero te pedir que a tua presença esteja comigo. Eu não quero me afastar da tua presença, e a tua presença ela precisa ser prioridade na minha caminhada. E lá em João, capítulo 15, versículo 5, vai dizer assim: precisamos dele em tudo e para tudo, porque sem mim nada podeis fazer. João, capítulo 15, versículo 5. Nós ouvimos falar sobre todo João, livro de João, capítulo 15, versículo 5, domingo passado. E eu quero trazer só esse versículo. Você precisa entender que sem ele, sem a presença dele, sem ele, nada você pode fazer. Você chega até um certo ponto da sua caminhada. Mas tem certas coisas nas nossas vidas e decisões sem a presença de Deus que nos leva à morte. Decisões que nós tomamos na caminhada podem nos levar a um lugar que não agrada o coração de Deus. Até para viver aquilo que o Pai planejou para nós, nós precisamos da sua graça, dos seus recursos, da sua liderança, da sua intervenção. Por isso, nós devemos ir à fonte a fim de poder desfrutar da bendita uma coisa. Nós precisamos estar nesse lugar, nessa fonte inesgotável, para desfrutar dessa presença. Para desfrutar dessa uma coisa, onde eu entendo que para fazer tudo na minha vida, tudo aquilo que o Pai planejou para mim, eu vou precisar dos seus recursos, da sua liderança, da sua intervenção. Porque um pai se relaciona com um filho, e um filho que relaciona com um pai, esse pai está sempre endireitando a caminhada. Você que é pai, você que é mãe, você deixa seu filho fazer tudo? Não. Você não deixa seu filho fazer tudo. Da mesma forma, o nosso pai, ele também não deixa. Ele alinha a nossa caminhada, ele endireita as nossas veredas. O terceiro ponto que eu quero trazer para você é que uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Terceiro ponto, busca. O salmista Davi, ele estava dizendo assim: Senhor, eu vou te pedir uma coisa, tua presença, mas eu vou buscar. Eu vou ter uma ação de conquistar essa presença para mim. Tem muitos que estão pedindo, mas não está tendo nenhuma ação de busca. E tem muitos que já pediram, já buscaram e pararam na caminhada. Não tem mais pedido, não tem mais buscado e não tem mais avançado. Tem outros que continuam pedindo, continuam avançando e continuam dizendo: Senhor, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais dessa presença. Eu quero mais te conhecer. Eu quero entender quem o Senhor é. Eu quero entender os segredos do teu coração. Então, ao mesmo tempo que Davi orava a Deus por isso, ele também estava determinado a buscar essa uma coisa. Você está determinado a buscar a presença do Senhor? Porque o primeiro ponto dos 21 dias de oração que nós estamos orando e jejuando é justamente para buscar a presença do Senhor. Não adianta eu tirar esses 21 dias se eu não tirar um tempo de qualidade com Ele. Outubro foi o mês todo, nós falamos, #tempo de qualidade com o Senhor. Porque com o tempo na caminhada, nós vamos nos perdendo. Nós colocamos outras prioridades na frente e a presença do Senhor é a última e às vezes ela nem tem mais. Porque estar dentro de uma igreja não me garante que eu seja íntimo de Deus. Estar dentro de uma igreja, fazer muitas coisas para o Senhor, que eu quero dizer para você que é importante fazer. Mas antes de você ser chamado para fazer, você foi chamado para ser. Ele quer ter relacionamento contigo. Ele quer ter intimidade contigo. Então essa expressão, a buscarei, aponta para eu vou buscar a presença do Senhor. Isso remete ao entendimento de que há duas partes envolvidas nessa história. A parte de Deus e a minha parte. Nós temos a parte de Deus nessa história, mas nós temos a nossa parte. Você tem feito a sua parte do plano?
Porque eu quero dizer para você que o desejo dele é ter intimidade contigo. O desejo dele é se relacionar com você. Mas qual tem sido a sua parte? Você tem reservado horas, minutos, momentos para estar no secreto com o Senhor? Ou você tem levado a sua vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Vamos ver aonde é que vai dar. Posição não me garante que eu estou íntima de Deus. Cantar em um ministério não me garante que eu sou íntima de Deus. Pregar não me garante que eu sou íntima de Deus. Ser íntima de Deus é uma ação que eu preciso ter todos os dias. Uma coisa pedi ao Senhor, essa uma coisa era a presença. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Nós vamos continuar falando sobre esse versículo. É bom que você tenha desejo, mas o desejo precisa ser acompanhado pela ação a fim de se tornar uma realidade. É bom você ter um desejo. Eu tenho o desejo de buscar algo, mas é bom que esse desejo esteja acompanhado com uma ação, para que isso se torne realidade. Se eu disser para você, eu desejo fazer uma faculdade, isso garante que eu fiz essa faculdade? Não. Eu desejei, mas eu tenho que fazer o vestibular. Domingo passado, esse domingo, uma turma fazendo Enem, uma turma aí já vinha estudando, porque quer passar numa faculdade. Se eu quero passar numa faculdade, eu tenho que estudar. Se eu quero passar em um curso específico, eu tenho que buscar fazer algo para que essa realidade chegue. E eu e você precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos entender que o pedir a ajuda do Senhor não nos isenta da nossa responsabilidade de buscar. Tem muitos só pedindo, achando que o pedir já vai fazer algo. O pedir não me isenta da responsabilidade de agir. O pedir é uma forma, eu preciso agir para que a presença de Deus venha sobre mim. E eu quero dizer para você que existe a lei da reciprocidade. Essa lei me diz o quê? Que quando eu me aproximo do Senhor, uma lei que diz, eu me aproximo de ti, Senhor, o Senhor se aproxima de mim. Eu busco Ele, eu oro e busco Ele, Ele vem sobre mim. Lei da reciprocidade. Toda ação tem uma reação. Se eu faço algo, algo vem. Você tem de fato buscado a presença do Senhor? Você de fato tem permanecido nesse lugar? Porque muitas vezes nós queremos a presença do Senhor, nós queremos ter experiência com Ele, nós buscamos Ele, um dia Ele não vem, Ele não faz algo diferente, você não tem uma experiência com Ele, você já desiste. Não vou mais buscar Ele não. Nesse lugar você precisa ser perseverante. Eu quero dizer para você que busca pela presença do Senhor, nós estamos orando com toda a igreja, dizendo, Senhor, restaura aquilo que um dia se perdeu. Se tem muitos que têm estado dentro da igreja, mas não têm buscado intimamente a presença do Senhor, restaura o tempo de leitura bíblica, restaura, Senhor, o tempo de consagração, restaura o tempo de oração no Senhor, pela presença do Senhor, porque nós precisamos, queridos, nós precisamos estar nesse lugar, nós precisamos estar na presença do Senhor. O versículo 8 do Salmo 27 vai dizer assim, quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Olha um diálogo lindo do salmista Davi com o Senhor. Senhor, eu vou buscar o teu rosto. O meu coração te disse a ti, o coração do Senhor disse para o salmista Davi, o teu rosto, Senhor, buscarei. Buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Sempre há uma conversa, um diálogo. Quando há uma ação, há uma reação. Você tem tido ações de buscar ao Senhor? Você tem tido ações de orar e estar na presença do Senhor? Porque eu quero dizer para você que é tudo o que você precisa. As outras coisas, elas vão vir.
Porque o nosso Deus, Ele tem prazer de nos abençoar. Mas o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adianta conquistar tudo nessa vida e perder aquilo que é principal? A presença. Não ter comunhão com a presença. E eu quero dizer para você que essa busca é uma decisão. Essa decisão eu preciso tomar ela todos os dias. E essa busca também é uma atitude do coração. Há uma forma correta de buscar ao Senhor. Nós lançamos o desafio da leitura bíblica anual no início do ano. Muitos pegaram o papel. Mas eu quero perguntar, não precisa me responder. Quem está lendo? Falta menos de 2 meses para o ano acabar. Quem está lendo? A meditação que a Bíblia diz, não se aparta dessa lei. Medita nela de dia e de noite. Assim diz o Senhor. A palavra do Senhor me diz que eu preciso meditar nessa lei de dia e de noite. Tem dia que você vem para essa meditação sem vontade. Você começa a ler a Bíblia, é um sono profundo. Você começa a ficar no celular, você fica até 3 horas da manhã, o sono não vem. Tem sido a sua prioridade? Tem dias que você vai para a presença do Senhor para ouvir Ele através da sua palavra, sem vontade. Mas eu digo para a minha carne todos os dias, eu preciso estar nesse lugar. Eu preciso estar nesse lugar com vontade, sem vontade. A busca por Deus não é uma emoção. Nem todos os dias tem um arrepio. Nem todos os dias tem uma experiência extraordinária. Nem todos os dias Ele vai falar contigo, como um dia Ele falou na sarça ardente com Moisés. Mas eu sei que Ele está aqui. Só basta eu entrar para dentro do meu quarto, trancar a porta e estar com Ele. Só basta eu ter um tempo de qualidade com Ele. E quanto mais você busca, mais Ele vem sobre você. Salmos, se eu não me engano, capítulo 14, diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, no qual Ele vai fazer conhecer a sua aliança. Se há intimidade, você vai conhecer coisas do coração de Deus que Ele ainda não revelou para ninguém. Qual é o teu nível de profundidade, de busca, de revelação que você tem tido pela presença do Senhor? Porque, queridos, aqui é muito bom. Estar nesse ambiente com ar-condicionado é maravilhoso. É muito bom ouvir essas canções. Mas a nossa vida não se resume só a isso. É maravilhoso servir ao Senhor com nossos dons e talentos. É maravilhoso estar aqui como corpo de Cristo. Mas um domingo não me sustenta. Um domingo não pode te sustentar, porque Ele quer ter relacionamento contigo diariamente. Todos os dias. Todos os dias Ele quer ter comunhão com você. E você está nesse lugar com vontade, sem vontade. Tem dia que você vai para esse lugar triste, desanimado. Tem dia que você vai para esse lugar querendo desistir de tudo. Porque muitas vezes você acha, um líder, um pastor não quer desistir. Nós somos seres humanos. Mas a minha convicção precisa estar nele. Senhor, tem dia que hoje a situação me massacrou. Senhor, hoje eu estou vivendo uma situação difícil. Mas eu estou aqui. Diante das lutas e dificuldades que nós passamos, a primeira coisa que nós abandonamos, na maioria das vezes, é a presença de Deus. A gente deixa de ler a Bíblia, porque nós queremos ser movida pelas emoções. Eu não posso ser movida pelas emoções, porque as minhas emoções, elas são enganosas. Eu preciso ser movido pelo firme fundamento. Eu preciso olhar para o autor e consumador da minha fé. Por isso, você precisa entender. Essa busca é uma decisão e é uma atitude do coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, capítulo 13. Gostaria que colocasse esse versículo para mim. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem dia, queridos, que nós vamos para a presença do Senhor, nós não temos uma palavra para falar, só lágrimas. Tem dia que nós temos muitas coisas para conversar com Ele. Tem dia que nós não temos nada. Nós só temos uma fome, uma sede. Às vezes nós só temos dores, nós só temos lutas.
Mas Ele quer que você esteja lá nesse lugar. Porque quanto mais você busca, mais você vai ser cheio dEle. Quanto mais você busca a palavra do Senhor, mais Ele vai se revelar a você. E você vai tomar decisões no seu dia diferente. A palavra do Senhor diz: pede sabedoria que eu vou te dar. Ele diz assim: quer sabedoria? Me pede. Você não vai comprar sabedoria no supermercado e nem na Folha 28. A sabedoria você precisa pedir. E a Bíblia ainda diz: peça a sabedoria dos céus, porque existe a terrena. Está lá em Tiago. Pede a sabedoria dos céus. Pede que eu vou te dar. Então, todos os dias, no seu lugar secreto, você precisa dizer: Senhor, eu quero sabedoria. Um dia, o rei Salomão pediu sabedoria, o Senhor concedeu a ele, um dos homens mais sábios. Outro ponto que eu gostaria que você anotasse: morar, ou morada. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Quando ele diz sobre morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, indica um coração completamente atraído por um lugar que não é o seu próprio palácio. Davi, ele tinha um palácio. Ele tinha tudo para ele ali naquele lugar. Mas ele queria estar em um lugar que não era o palácio. Ele queria estar na presença do Senhor. Ele queria estar nesse lugar. E o Senhor me diz, para mim e para você, que nós não podemos ter encontros ocasionais com a presença divina. Você precisa viver isso todos os dias. Ele não quer um encontro no dia que passou por uma luta. Eu estou com uma dificuldade lá em casa, uma situação financeira. Hoje eu vou orar ao Senhor. Senhor, estou aqui, estou com uma luta. Aí melhorou, Senhor, estou aqui vivendo minha vida. Nunca mais busquei a presença do Senhor. Veio um aperto financeiro, eu vou buscar o Senhor. Veio uma luta financeira, eu vou para a igreja. Veio uma luta financeira, eu volto para a célula. O sapato começou a apertar, meu líder, minha líder me socorre. Eu quero dizer para você que nós estamos aqui disponíveis para ajudar você. Mas você precisa caminhar em posicionamento todos os dias. O véu se rasgou e você tem livre acesso. Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a sua vida, porque a presença do Senhor, quando Ele entra dentro de nós, e quando nós a buscamos constantemente, diariamente, ela muda nossas vidas. O poder da presença é extraordinário. Não tem como eu mensurar através de uma ministração. Você precisa viver as suas próprias experiências. Porque você não pode viver baseado pelas minhas experiências. Porque o Senhor quer falar contigo no teu individual. O Senhor, Ele quer falar contigo no teu secreto. Você precisa dizer: Senhor, eu não quero a religiosidade. Eu quero a intimidade e o relacionamento com Deus. Eu quero dizer para você que nós estamos aqui, não para mostrar para você uma religião. Você pode ser íntimo da religião, mas eu quero dizer para você que você precisa ser íntimo de Jesus Cristo de Nazaré. Meu esposo, quando chama alguém para aceitar aqui Jesus, reconhecer Jesus como único e verdadeiro Salvador, ou reconhecer, ou alguém que se afastou, ele diz: eu não estou convidando você para fazer parte dessa igreja. Eu estou dizendo para você fazer uma aliança com Jesus Cristo, o único que pode mudar a tua história. Ficar aqui nessa igreja é uma decisão sua. Se você se sente bem, se você se sente acolhido, é uma forma natural. Se o Espírito Santo te constranger, você pode andar em várias igrejas da cidade, mas se o Senhor disser para você ficar aqui, é aqui que você vai ficar. Porque eu quero dizer para você que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós colaboramos com o processo, mas Ele não quer uma religiosidade. E eu quero dizer para você que tem muitos se relacionando com a religiosidade, achando que é Jesus. E Ele não é uma religiosidade. Ele é aquele que quebra os paradigmas. Ele é aquele que muda o ambiente. Ele é aquele que faz novo de novo. Ele é aquele que tira do pó e faz sentar na mesa de reis. Ele é aquele que faz um solitário habitar em família. Ele é Deus.
Ele é o teu Pai. E Ele quer ter intimidade contigo. E eu quero dizer para você que quando nós temos intimidade com o Senhor, nós vamos querer fazer tudo aquilo que Ele tem para nós. Nós não vamos nos contentar. Existem níveis mais profundos. Quanto mais tu busca o Senhor, mais você vai querer, mais Ele tem para derramar. Porque Ele é uma fonte inesgotável. Qual é o nível que você está pela busca pela presença? Nível 1, Ele está te chamando para o nível 2. Nível 3, Ele está te chamando para o nível 4. Existe mais, existe mais. Ele não chamou você simplesmente para sentar em uma cadeira no domingo à noite. Ele te chamou para você se relacionar com Ele diariamente e se relacionar com pessoas. Por isso que o formato da cruz é vertical e horizontal. Eu me relaciono com Deus e eu me relaciono com pessoas. Mas antes de eu me relacionar com pessoas, eu preciso me relacionar com Deus. Aquele que me criou, aquele que me gerou. No Salmo 26, versículo 8 diz assim: eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. O salmista Davi, ele amava a presença do Senhor. Ele vivia no templo da lei. Foi um homem que viveu um tempo da graça no tempo da lei. Foi um homem que alcançou graça da parte de Deus de uma forma muito linda. Por isso que os salmos de Davi são salmos onde ele tem uma devoção, uma entrega. Quando você vai ler todos os capítulos de salmos, você vai ver ele se derramando na presença do Senhor. Quando ele errava, ele ia para a presença do Senhor. Ele dizia: Senhor, me sara, me cura, me transforma. Eu preciso mudar. Muitas vezes nós carregamos uma capa da santidade. E na maioria das vezes, lá dentro da nossa casa, quando ninguém está vendo, você não é essa pessoa. E quando você está com Ele, as máscaras caem. Quando você está com Ele, você é você. Tem muitas pessoas aí em crise, sem saber para onde ir, sem saber para onde vai. Senhor, e agora? Senhor, por que minha vida não rompe? Por que minha vida não cresce? Por que minha vida não avança? Será que não é falta de relacionamento com Deus? Porque uma vez que eu tenho relacionamento com Ele, eu tenho busca por essa presença, Ele vai falar ao meu coração, e se eu obedecer, eu vou sair desse lugar. O que atraía Davi era a própria presença. O que te atrai hoje? O que te atrai hoje? É um templo bonito? É um ambiente com ar-condicionado? O que te atrai hoje é as bênçãos que Ele pode te proporcionar? Ou o que te atrai hoje é a presença dEle? O que te atrai hoje é a presença de fato? Porque o salmista Davi, ele queria a presença, ele queria a glória que ali se manifestava. Lembre-se que o Senhor não deseja apenas que nós o busquemos, Ele deseja que nós vamos querer continuar buscando Ele dia após dia. O outro ponto, o quinto ponto é contemplação. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor. Contemplação. Quando eu contemplo a beleza do Senhor, isso me diz que o próprio Davi, ele queria estar todos os dias na casa de Deus. Ele não queria apenas contemplar o que é belo, ou seja, os atributos divinos, mas ele queria se deixar ser fascinado por aquilo que ele tinha para contemplar. Você é fascinado pelo Senhor? Essa contemplação te leva a um fascínio por Ele, onde você diz: Senhor, depois dessa experiência para o mundo eu não volto mais. Senhor, depois dessa experiência contigo eu abro mão do pecado, eu abro mão daquilo que me afasta de Ti, porque o Senhor não faz parceria nenhuma com o pecado. O pecado e a presença de Deus, ela não andam juntas. Porque quando eu carrego a presença, eu preciso ter santidade na minha vida. E é um dos pontos que vai ser abordado nas próximas ministrações. Não vou adentrar muito.
Então você é fascinado pela presença do Senhor, você o contempla. Quando você vai em algum lugar lindo, esses dias fui ali na cachoeira, meu nome? Vocês sabem, né? Que eu postei, por isso que eles sabem. Nós fomos na Serra das Andorinhas e lá tem tantas cachoeiras lindas, lindas. E quando eu cheguei, eu fiquei assim, minutos e minutos contemplando. Senhor, que lindo. Senhor, a tua criação, que belo. E eu fico imaginando quando nós contemplamos ao Senhor. Nós passamos horas e horas contemplando a beleza da sua santidade. Nós contemplamos horas e horas aquilo que Ele é. Você tem parado para contemplar? O outro ponto, que é o sexto ponto, é a meditação. Quando ele diz assim, para contemplar a formosura do Senhor e meditar no seu templo. Meditar, diz, vai muito além de contemplar. Davi, ele queria estar todos os dias na casa de Deus. Eu não estou dizendo que você precisa estar todos os dias nessa casa aqui. Essa aqui é uma das casas do Senhor. Mas ele está dizendo assim, você precisa estar todos os dias naquele lugar, no secreto, na busca por mim. Você precisa estar todos os dias aqui meditando na minha palavra, se afastando do mal, se santificando. Você precisa todos os dias me conhecer, porque quanto mais tu me conhecer, mais eu tenho para derramar sobre ti. E eu quero dizer para você que meditar diz respeito a estudar, a examinar, a investigar. E isso é alguém que deseja conhecer Jesus, conhecer o Senhor. Quando eu li pela primeira vez esse versículo, como eu disse para vocês, eu circulei uma coisa. Fui para a história de Marta e Maria, o Senhor repete, uma coisa somente é necessária, uma coisa. Senhor, que coisa é essa? Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me revelar. E eu vou para o meu trabalho, Senhor, e uma coisa, meditando uma coisa. Senhor, vai me revelando, vai mostrando, eu vou estudar, eu vou comer livros, eu vou ler, eu vou estudar, eu quero conhecer essa coisa. Senhor, que coisa é essa? Que o salmista Davi está dizendo aqui, eu quero uma revelação mais profunda, eu quero algo mais intenso. O Senhor me mostra o que é essa coisa. Meditar é isso. Às vezes você vai ficar em um versículo da Bíblia, em uma fala da Bíblia, em uma frase da Bíblia, em uma vírgula da Bíblia, que você vai ficar o dia todo meditando. E essa vírgula aqui, o que é que essa vírgula está fazendo aqui? O que é que ele está querendo dizer aqui? O que é que essas palavras estão querendo dizer? Uma coisa, pedir, buscar, morar, contemplar, meditar. O que é isso? Então você vai chegando em níveis em Deus que você vai buscando mais. Se você é um novo convertido, a primeira vez que você for ler a Bíblia, você não vai entender nada. A primeira vez que eu li essa Bíblia aqui, eu disse, meu Deus, Levítico, o que é isso, Senhor? Papai do céu me diz, Levítico, sacrifício, sangue. Eu digo, não, eu vou pular. E o Senhor diz, não pula não, tu tem que ler. Eu vou pular, não quero não saber de... Quando chega em algumas partes da Bíblia que vai falar da genealogia, eu digo, meu Senhor, para que eu tenho que saber esse tanto de nome? Mas tudo tem um significado. Quando você vai ler novamente a Bíblia outra vez, você já vem com a revelação diferente. Quando você para ler ela novamente outra vez, você já vem com outras revelações diferentes, porque ela é novidade de vida. E ele não fica repetindo a mesma coisa. Para você é uma revelação, para mim é outra revelação. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, o qual Ele vai fazer conhecer a sua aliança. Quanto mais intimidade você tiver, mais coisas Ele vai revelar para você. Talvez tem coisa que Ele nunca revelou para mim, mas Ele revelou para você. Porque você tem mais intimidade, porque você tem mais busca. E Ele quer se revelar para você. Esse Salmos 27:4, ele vai dizer que o salmista Davi separava um tempo de qualidade na presença daquele que precisa não somente adorar, mas conhecer. O salmista Davi é um espelho para mim e para você. O salmista Davi é alguém que tinha comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Ele é alguém que diz, pecador, igual eu e você.
mas ele usufruiu de coisas extraordinárias em Deus. Nós somos pecadores, mas o salmista Davi, ele vem para me dizer, assim como ele foi conhecido, o homem segundo o coração de Deus, errou, falhou, sim, nós somos falhos, nós erramos. Mas como é que o Senhor te conhece hoje? Será que ele pode olhar para você e dizer, meu filho, minha filha, mulher segundo o coração de Deus, homem segundo o coração de Deus? Será que ele pode te chamar de meu amado, de minha amiga? Será se hoje ele pode dizer, eu te conheço, eu me alegro quando você vai para a minha presença e fica lá horas e horas? Será se hoje ele pode dizer isso para você? Ou ele está dizendo, eu não te conheço? Você é alguém que vai para a igreja, você é alguém hoje simpatizante da igreja, você é alguém que ama aquilo que a igreja pode proporcionar, mas eu não tenho relacionamento contigo. E eu quero dizer para você que ele não nos chamou para um relacionamento religioso. Ele chamou eu e você para um relacionamento de intimidade com ele. Oséias 6:3 diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu quero dizer para você que só esse versículo dá uma ministração. Eu conheci hoje e vou prosseguir em conhecer o Gabriel. Eu conheci hoje a Julie, mas eu vou prosseguir em conhecer a Julie. Muitos conheceram o Senhor um dia, mas não prosseguiram em conhecer a Ele. Muitos começaram bem a jornada, mas está no meio dessa jornada, não tem mais relacionamento, não tem mais buscado a presença, não tem mais anseio dentro do seu coração, não tem mais paixão, não queima mais, porque eu quero dizer para você que quem busca a presença, quem está nesse lugar, é alterado. É alterado dia após dia. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor. Quero relembrar com você aqui os pontos que nós falamos hoje à noite. Prioridade, petição, busca, morada, contemplação e meditação. Eu quero dizer para você que sua maior herança é a presença do Senhor. A sua maior herança é a presença do Senhor. Não é carro, não é bens, isso tudo é importante, não é casa. A sua maior herança é a presença do Senhor. E um dia eu quero dizer para você que lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 15, a palavra do Senhor diz assim, se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Um dia Moisés, ele viveu uma experiência com o Senhor. A experiência de que ele subiu para o monte, estava se relacionando com Deus, tendo experiência com Deus. Ele passou muitos dias nesse lugar. E o povo conhecia a Deus através de Moisés. Ele não vai mais descer desse monte. Vamos pegar tudo que a gente tem, joias, peças de ouro, e vamos derreter e fazer um bezerro de ouro. Porque nós precisamos ter alguém que eu vou visualizar para adorar. Queridos, e essa ação do povo nos desertos judeus trouxe ira ao Senhor. E o Senhor disse assim, Moisés, o povo está adorando o bezerro de ouro lá embaixo. E eu vou dizer para você hoje, você vai com esse povo, porque eu tirei ele do Egito. Você vai com esse povo para a terra de Canaã. Eu vou vencer os inimigos, vocês vão entrar na terra. Mas eu não vou com vocês, eu vou mandar um anjo. Eu vou mandar um anjo, porque eles me indignaram. Queridos, um dia Moisés, ele disse, a Bíblia chama Moisés de amigo de Deus. Amigo, amigo, será se você hoje pode ser chamado de amigo de Deus? Será se quando o Senhor olha para você hoje, Ele pode olhar para ti e dizer amado? Como um dia Ele disse para Daniel. Será se Ele pode olhar hoje para você e ver, tem intimidade, tem relacionamento. Um dia Moisés, ousadamente, ele disse ao Senhor, Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar, porque eu só vou se a tua presença for comigo.
Será se você pode dizer isso hoje para Ele? Senhor, eu só vou se a Tua presença for comigo, porque tudo o que eu preciso é a Tua presença. Eu não preciso de um anjo, eu preciso é da Tua presença, Senhor. Eu preciso é da Tua presença. Um dia, Moisés, ele falou isso. E eu me recordo que um dia, eu também fiz essa oração. No dia que o Senhor disse, Fernanda e Carlos, eu tenho um lugar para vocês, eu tenho um Marabá para vocês irem. Eu fui para o meu secreto e eu disse, Senhor, não me faça sair desse lugar se a Tua presença não for conosco. Não nos faça, Senhor, porque o que eu preciso em Marabá não é tudo aquilo que o Senhor vai me proporcionar, mas é a Tua presença. Se a Tua presença estiver conosco, nós teremos sucesso naquele lugar. Se a Tua presença estiver conosco, Senhor, nós iremos conquistar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa cidade. Senhor, mas se a Tua presença não estiver conosco, não me faça, Senhor, sair de nenhum lugar, Senhor. Não me faça sair de nenhum lugar. E aqui estamos nós, queridos, cumprindo um propósito da parte do Senhor. Será se você pode dizer isso para Ele hoje? Será se você pode dizer para Ele hoje isso? Ele quer transformar você. Ele quer mudar você. Será se você pode se arrepender aí no lugar que você está? Talvez nunca mais você tenha buscado a presença como deveria. E o Espírito Santo está constrangendo você aí. Talvez você não tenha parado para meditar dia e noite e dia. Talvez o Senhor está te chamando para mais. Vem, eu tenho mais para te entregar. Eu não quero te deixar no superficial. Talvez o Senhor tem coisas grandiosas para te entregar nesse novo tempo, mas Ele quer ter relacionamento contigo. Ele quer conhecer o teu coração e tu conhecer o coração dEle. Comece a adorar o Senhor. Comece a adorar a Ele. Comece a dizer para